Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde e nos oferte para esta noite a bênção de podermos compreender um pouco mais esse momento dos quais todos nós vivemos na terra. Gostaria de lembrar a nossa irmã Neuza, que ela foi muito humilde na colocação das pomadas, porque a nossa irmã não é apenas foi convidada, ela é uma das irmãs que está trabalhando conosco na pomada, com a responsabilidade de colocar o nosso magnetismo de amor, nosso magnetismo de alegria. Então a irmã Neuza foi convidada pelos amigos espirituais para fazer parte do grupo da pomada. Então ter essa casa que é o GESB no grupo da pomada é para nós uma grande alegria. Da mesma maneira que falar do tema de hoje, o homem de bem, nós ficamos assim um pouco constrangidos dessa temática que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que fala do homem de bem. Primeiramente, quando nós começamos a ler essa página, parece ser uma página distante do nosso coração. Começa o Espírito dizer que o homem de bem é aquele que vive a justiça, o amor e a caridade na sua plenitude. É verdade que o momento que nós estamos vivendo é um momento transitório. É um momento pela qual nós estamos vendo todos os tipos de espírito reencarnando na Terra. Da mesma maneira que somente hoje, com o advento da doutrina espírita, que assinala a data de 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, vem trazer para todos nós uma nova era para a humanidade. Um novo momento para os nossos corações. Vem explicar para todos nós as leis divinas, pela qual nós não conhecíamos. Quando falamos de justiça divina, ainda é difícil, porque como pode falar da justiça divina um pai e uma mãe, que se encontram esperançosos por receber, no regaço do seu lar, uma criança? E vem uma criança com problemas mentais, vem uma criança com defeitos no seu corpo físico. Logicamente vem o primeiro questionamento: Deus me abandonou. Na rua que eu moro tem tantas crianças e a minha foi a única que veio com problemas. Que Deus é esse? Precisávamos compreender Deus. Precisávamos compreender as leis naturais que nos cercam, já que a grande maioria de nós viemos do chamado religiões tradicionalistas. Dos quais, da religião tradicionalista, nós vamos aprender que temos apenas uma única existência. E se eu tenho uma única existência, logicamente eu vou aproveitar, gozar o máximo possível dessa existência. Lembremos que quando Allan Kardec projeta uma pergunta, se o Espiritismo teria algum inimigo, o Espírito da Verdade responde a ele sim. Pergunta a Kardec qual é, e ele responde o materialismo. Logicamente, no livro Libertação, vamos estudar com André Luiz aquela parte que ele diz que nós estamos há 40 mil anos lutando contra a razão. Mas falar do homem de bem, nós precisamos falar da terceira obra de André Luiz, Missionários da Luz. Nós precisamos estudar o capítulo 13º, que é um capítulo que tem mais ou menos 58 a 59 páginas. É o maior capítulo do livro, que fala da reencarnação de Segismundo.
E nós vamos estudar algo que nós precisamos entrar na justiça divina para entender o que é a vida. Muitos de nós que aqui nos encontramos, entramos por aquela porta com o coração apertado. Muitos de nós viemos pela dor. Muitos de nós viemos pelas dificuldades que nos trouxe até essa casa. Muitos de nós achamos ser criaturas infelizes. O que é a felicidade? Vamos relembrar que num determinado momento, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, eu poderei ser feliz aqui na terra? E Jesus então diz: não, Pedro, a felicidade não é deste mundo. Hoje, eu fazia me lembrar que nós estávamos no estúdio, eu e o André Luiz, que é o nosso filho, na qual iniciamos um novo programa pela Rádio Boa Nova, todos os domingos, às 6h30 da manhã. E para mim foi uma grande emoção ter sido convidado pelo nosso irmão André Marusso, que estará aqui falando sobre o filme Paulo de Tarso, onde ele nos convida para falar de Chico Xavier. E eu confesso que falar de Chico Xavier sempre é uma grande dificuldade. Porque Chico nos ensinou a sermos felizes. Chico foi um dos homens mais felizes que eu conheci. Chico era aquela criatura que mesmo diante da dor estava sempre sorrindo. Sempre levando uma palavra de acalento. E nós hoje lembrávamos nesse programa que estava gravando no estúdio, para a Rádio Boa Nova, exatamente relembrando um senhor. Imagine um homem rico, que tem de tudo na vida, não lhe faltava nada. Um empresário, tinha e podia viajar a qualquer momento, poderia gozar na terra tudo que um homem, dentro do materialismo, poderia gozar. Ele não era feliz. Chegou a pensar no suicídio. E um dia um amigo lhe diz: por que você não vai para Uberaba conversar com Chico Xavier? Ele então se animou, saiu do sul do país e foi para Uberaba. Ficou olhando Chico Xavier atender aquelas milhares de pessoas que eram habitual ir até o grupo espírita da prece. No final, ele se apresentou ao Chico e os dois começaram a conversar. Chico, posso lhe fazer uma pergunta? Por que eu não sou feliz? Chico olhou para aquele irmão e diz: você não é feliz, porque você nunca fez ninguém ser feliz. E aquela resposta tocou o coração daí, ó. Chico, o que eu devo fazer? Ah, meu filho, volte para a sua cidade, distribua cestas básicas. Mas não entregue, vai você pessoalmente nos bairros pobres entregar. Compre brinquedos para as crianças, mas não entregue nas creches, vai você entregar. E aquele sorriso daquelas famílias, aquele agradecimento, vai ser para você uma grande felicidade. Esse homem se tornou um dos grandes espíritas brasileiros. Talvez hoje nós viemos para cá ainda diante da condição egocêntrica que campeia em nosso coração. Estamos pensando em nós. Por que a dor? Por que a dor muitas vezes se agiganta diante de nós? Exatamente porque nós estamos naquele casulo, fechado nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nos nossos anseios, naquela ideia do nosso personalismo, aonde não conseguimos enxergar nada. É verdade que quando eu estou viajando para a Europa, fazendo palestra espírita, eu ouço muitas pessoas dizer: eu não vou em São Paulo porque diz que é muito perigoso. Como também tenho evitado ir para o Rio de Janeiro.
E a verdade é que nós começamos a ver em gesto das pessoas o que é o homem de bem na busca da felicidade. Tem uma irmã que aqui está no recinto, que desceu de um ônibus. E exatamente no momento em que nós estávamos tirando a blusa do carro, e eu vi uma cena que muito me comoveu. O motorista do ônibus parou o ônibus, desceu e foi ajudar a irmã a descer, que estava com 2 amuletas. É interessante que nós conseguimos enxergar apenas as coisas ruins que acontecem. E nós não conseguimos ver quantos gestos dessa natureza está sendo feita por todos os lados. É que, na verdade, os nossos olhos, ele vê aquilo que dita o nosso coração. Por isso Jesus disse, o que fala a tua boca é o que está cheio o teu coração. O nosso coração está sujo. O nosso coração precisa de uma reforma. O nosso coração precisa de um momento para reflexão. Porque quando a doutrina espírita vem trazer para nós o capítulo da reforma íntima, e falarmos de reforma íntima significa exatamente fazermos a lição de casa da nossa transformação. Quando Jesus fala da trave e do alqueire. Logicamente, Jesus fala que nós queremos sempre ver o erro dos outros, mas somos incapazes de olhar os nossos defeitos. Ao chegar a uma casa espírita, aturdido pelas dores que ainda se encontram em nosso coração, ao adentrarmos aqui, passamos a ouvir uma música clássica. Essa música vai nos envolvendo, a lápide das emoções. Quando a nossa irmã faz uma referência de que, ao entrar, os bons espíritos nos dão um abraço. E é esse abraço que nós sentimos carinhosamente, nos fazendo entender o que vem a ser o homem de bem. Da mesma maneira que eu vejo os irmãos aqui com o jaleco branco, lógico que não são personagens santificadas, não são santos na terra, nem têm asas, nem auréola, mas são pessoas que aqui se encontram, dispostas a gastar um tempo da sua vida para auxiliar o próximo. Enquanto esse homem rico procurava os seus prazeres na riqueza, não encontrava. Como muitos de nós ainda temos essa visão materialista, diante do apego de que isso é meu. E quando começamos a trabalhar pelo próximo, começamos a perceber o que é a felicidade. Lembro-me de uma história de uma senhora evangélica. Ela me contou essa história à casa de Chico Xavier, certa noite. Ela foi ao abacateiro, que é onde o Chico distribuía as cestas básicas no sábado à tarde. E quando ela chegou, havia distribuído tudo. O Chico andava com seus bolsos do terno, do paletó, do bolso, com muito dinheiro. Era uma coisa tão interessante que o Chico distribuía muito dinheiro e ninguém via. De tal era a sutileza com que o Chico distribuía. Ele punha a mão no bolso, quando tirava, ele já punha na mão da pessoa, ninguém percebia. Quando ela chegou, o Chico já havia distribuído o dinheiro, já havia distribuído os pães, os leites, a cesta básica. E aquela senhora contou o seu drama. Chico, saí de casa, os meus filhos não tinham leite para tomar. E eu, Chico, em desespero, pensei em você. O tio Chico pode me ajudar. E o Chico olhou para aquela irmã, colocou a mão no bolso e percebeu que nada tinha.
mas colocou a mão num paletó que com certeza materializou-se uma moeda. Isso era uma coisa comum acontecer com Chico Xavier, pelos seus dons mediúnicos. E ele então pegou essa moeda, abriu a mão da irmã e diz assim: minha irmã, estenda a mão. Colocou aquela moeda na sua mão e diz a ela: você vai para a sua casa, você faça uma prece, você pegue aquela lata onde você tem o hábito de guardar o arroz, põe essa moeda dentro e faz uma prece. Aquela mulher foi para casa, no mínimo ela pensou: o Chico está louco. No mínimo. Essa mulher fez o que o tio Chico pediu. E ao chegar em casa, fez uma prece. Enquanto ela estava fazendo uma prece, alguém bateu palma à porta da sua casa. E ela então saiu à porta da casa para ver o que estava acontecendo, e a pessoa diz: é a senhora que está precisando de uma cesta básica? A mulher se assustou e diz: sim, eu fui até o Chico hoje, não consegui nada. Ai, está aqui a sua cesta. Ela nunca havia visto aquela pessoa na frente. E ela contou para mim: você sabe, meu filho, essa história já faz mais de 20 anos. E nunca mais faltou comida na minha casa. Quando a gente ouve uma história dessa, muitos aqui vão dizer: mas o Chico era um homem de bem. E eu faço uma pergunta para cada um de vocês, senhores e senhoras que aqui se encontram, irmãos e irmãs. Qual é a diferença de Chico Xavier para você? Uma segunda pergunta que o Espiritismo vem a nos responder: Deus criou Chico diferente de você? Você já parou para pensar o potencial que Deus colocou nas suas mãos para você ser o homem de bem, seja na figura do homem e da mulher? Você já parou para pensar que um abraço seu, uma palavra amiga, pode tirar uma pessoa da ideia do suicídio? Uma vez, dentro dessa resposta, eu me encontrava num programa de rádio em Itapira, e foi um programa pelo qual eu fui convidado para falar do mês de outubro, que era o mês espírita em Itapira, que nós criamos. E aconteceu um fato interessante, que num determinado momento, tocou o telefone da Rádio Clube, e o atendente então anotou uma pergunta, e a pessoa fez uma pergunta sobre o suicídio. Foi tão interessante que a pergunta veio e a jornalista perguntou à radialista: Sérgio, eu posso fazer essa pergunta? Nós temos um programa de 1 hora. Eu digo: perfeitamente, vamos falar do evento e depois você entra nesse assunto. O nosso amigo espiritual, Dr. Marco Antônio, que o nome real dele é Dr. Adroaldo Modesto Gil, foi um médico, professor da Universidade de Belo Horizonte, que dirige todos os nossos trabalhos, inclusive o da pomada. Ele então se aproximou e disse: meu filho, pede à radialista para permitir que você fale o programa todo sobre o suicídio. E eu então conversei com a nossa irmã, o programa era 4 blocos, e ficamos 3 blocos falando sobre o suicídio. Foi uma cena interessante, porque no final do programa, uma moça havia ligado para o programa que queria falar comigo. Havia terminado o programa, e aí a pessoa diz: olha, tem umas pessoas conversando com ele dentro do estúdio, se a senhora aguardar um pouquinho. A moça diz: não, eu estou... E a moça estava chorando muito. Mas olha, guarda um pouquinho, ele dá uma palavra para você, depois eu ligo. Não ligou, fui para minha casa, cheguei em casa, a Soraya diz: olha, tem uma moça que já ligou 2 vezes querendo falar com você, estava chorando muito, mas ela também não quis deixar nem o nome e nem o telefone. Bom, vamos fazer o quê? Não é? 1 hora ela liga. Mas eu não havia ligado uma coisa com a outra. Passaram mais ou menos uns 5 meses. Eu fui ao centro para fazer o trabalho de atendimento fraterno no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que é o centro que nós dirigimos em Itapira. E uma moça estava com uma criança no colo.
E ali já tinha bastante gente para o atendimento. Quando eu entrei, alguém lá na frente diz: olha, o Sérgio acaba de chegar. Eu, do fundo, ouvi a pessoa dizer. A pessoa olhou para trás, levantou-se com a criança no colo e veio em minha direção. E a pessoa, já aos prantos, falou em voz alta: essa criança deve muito a você. Você tem responsabilidade sobre essa criança. Eu sempre levei as temáticas com uma certa brincadeira, e já fui logo dizendo: não é meu, não. Não é? Ela se descontraiu um pouco e diz: não, é verdade, ela não é seu filho, mas você pode ser o padrinho dessa criança, ou o pai espiritual. Por quê, minha irmã? Conta a sua história. E ela começou a me dizer: você lembra o dia que você estava na rádio falando do suicídio? Lembro. Ela diz: pois bem, eu vou contar a minha história. Num dia anterior àquele, eu havia tido a notícia da gravidez. Fui para casa, contei para minha mãe, a minha mãe disse: o seu pai não vai gostar. E quando o pai chega, conta a notícia ao pai, o pai bota aquela filha para fora de casa. Ela foi para a casa de uma amiga, mas a amiga falou para ela: olha, eu posso ficar alguns dias com você aqui, mas a minha casa também é pequena, não vou poder ficar com você muito tempo. Ela procura o namorado, e o namorado lhe diz: olha, eu disse a você para tomar cuidado, então o problema é seu. Eu não vou assumir nada. E ela então me contando que só restava uma única saída: o suicídio. Ela pensou, à noite não dormiu, como que ela iria se matar, porque ela se matando não ia comprometer aquela criança. No dia seguinte ela acorda e ela então dormiu poucas horas já começando o dia, porque ela não havia dormido à noite de preocupação, mas foi o cansaço e a gravidez rendeu, e ela acabou descansando um pouco. Quando ela acorda, ela foi no supermercado, comprou uma lata de soda cáustica. Hoje eu dou fim à minha vida. E ela então planejou tudo isso, estava chegando a hora do almoço, e uma voz diz a ela: por que você não liga o rádio e morra ouvindo uma música? E ela então ligou o rádio, estava ali um reclame, ela pegou a lata, abriu a lata, colocou 2 colheres de soda num tanto de água e começou a mexer. E ela diz que quando ela começou a mexer, voltou o programa. E de repente a irmã dizia: o nosso irmão Sérgio, que está aqui, um dirigente espírita, está propondo de nós fazermos mais um bloco para falarmos do suicídio. Ela disse que começou a tremer, as suas mãos começaram a tremer, ela começou a ficar de uma maneira assustada. O copo caiu da mão, a colher também, e ela então chorosa: o que está acontecendo? Quando nós começamos a falar o tipo de morte que é o suicídio, o sofrimento, a dor, as dificuldades, porque é o único tipo de morte mais violenta, que agride mais o corpo e que mais sofrimento tem no mundo espiritual. E ela então sentou, conta ela, chorou muito e diz: não vale a pena morrer, eu vou enfrentar a sociedade. Naquela semana, o seu pai mandou lhe chamar, reconciliou com ela. Naquela semana, o namorado também voltou, passaram um tempo, casaram-se e tudo, a vida se normalizou. Veja que essa pequena historieta, que é uma história que nos convida a meditar, nos mostra que nós não precisamos ser um Chico Xavier para fazer todo esse trabalho de envergadura espiritual para ajudar o próximo. Mas todos nós aqui, e não existe nenhum de nós que aqui estamos, por maior dificuldade que estejamos passando em nossa vida, que somos tão sofredores, tão infelizes, que não somos capazes de dar um abraço, de levar uma palavra,
de dar um gesto de carinho. E tudo isso é gratuito. Eu, às vezes, fico preocupado. Há pouco tempo encontrei um rapaz no supermercado e ele olhou para mim e disse assim: Sérgio, como é que vão os trabalhos no núcleo? Ah, tá bem, estamos trabalhando bastante, porque nós estamos com uma construção muito grande para podermos amparar a pomada, porque a pomada hoje é feita no Brasil e também fazemos essa pomada em Portugal, que ela está se alastrando para a Europa, que é a pomadinha Chico Xavier. E ele me diz assim: Sérgio, eu tenho uma admiração pelo seu trabalho. Olha, quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer o que você faz. Vocês sabem que eu fiquei preocupado? Eu fiquei pensando, será que eu ganhei na loteria e a minha mulher ficou com o dinheiro e não me contou nada? E eu comecei a ficar preocupado com aquilo, não é? Você já percebeu que nós somos assim? É igual aquele que quer parar de fumar. E aquele que quer fazer regime? Segundo eu começo. Tem gente que já faz 30 anos e não começou até hoje. Essa segunda nunca chegou. Vocês perceberam que nós temos tido noites frias. Talvez um grande convite para nós podermos quebrarmos um pouco o nosso orgulho e sermos e vivermos o homem de bem. Quantas pessoas precisam de uma blusa? Mas há uma coisa em nós que é ainda fruto do nosso orgulho. Nós ainda dizemos assim: eu sei que quem frequenta o Gésimo não fala, porque a nossa irmã Neuza já disse para mim. Aqui não, Sérgio, é tudo espiritualizado. Mas lá em Itapira, que tem um hospital só de louco, então as pessoas dizem assim: olha, eu não ajudo porque eles vão usar droga. E lá é problema seu? Nós precisamos entender o que é a justiça, a caridade e o amor. Se você vai dar uma cesta básica para alguém, e esse alguém vai trocar por drogas, passa a ser problema dela e não seu. Eu gosto muito de contar uma história que nós vivenciamos com o Chico, e um amigo em comum nos contou que ele vivenciou essa história. O Chico ia para o abacateiro e o Chico ia a pé, porque da casa dele ao abacateiro era perto. E aconteceu uma cena muito interessante. Eles passavam perto de um bar. E as pessoas então do bar, quando o tio Chico ia passando, um gritava: tio Chico, tio Chico. O Chico parava. E ele vinha: ô tio Chico, dá um dinheirinho. Não vou mentir não, para tomar uma pinguinha. O Chico falou: lógico, meu filho. E sempre tinha os espíritas puritanos ao lado do Chico. Vocês sabem o que é os espíritas puritanos, não é? É os espíritas perfeitos. E ali foi uma coisa muito interessante, que o Chico então meteu a mão e falou assim: vai, meu filho, toma a sua pinguinha. E ele foi lá, todo sorridente, sem nenhum dente na boca, né, rindo para o Chico, e o Chico fazia assim para ele, né? E aí ele chegou lá, pegou uma pinga, foi na porta, o Chico parado. E ele então disse assim: tio Chico, isso é para o santo. E aí pegava aquilo lá e dava um riso. Isso aqui é para mim, tio Chico. E tomava. Os puritanos ficaram doidos com Chico Xavier. E um deles, porque sempre tem o linguarudo. Todo grupo tem um. Sei que aqui não tem, viu? Não precisa ficar brava comigo depois. Mas lá em Itapira, se você quiser, eu mando uma meia dúzia para você. E aí um já que não se aguentou. O Chico, é certo essa ação? O Chico falou: uai, meu filho, é. E aí o Chico olhava para o homem e falava assim: olha que boca gostosa que ele toma essa pinguinha. Ah, os puritanos até babavam. E aí um deles diz: Chico, mas não é certo isso? O Chico diz: pois é, meu filho, é certo sim. Emmanuel tem me dito que essa pinga, às vezes, é a pinga que ele precisava, porque ele vai para o bar, ele desmaia e dorme lá. Se ele sair na condição que está, ele vai para a casa dele, vai espancar a esposa, vai espancar o filho. Então, meu filho, às vezes a gente não sabe o que os espíritos estão preparando para as pessoas.
Então, o que é a caridade? A caridade não é da maneira com que nós enxergamos. A caridade é da maneira real como os Espíritos vê tudo isso. Então, nós começamos a perceber ser um homem de bem. E está aqui um convite que o Evangelho está fazendo para cada um de vocês que aqui estão. Ao sair daqui, muitas pessoas vão pedir alguma coisa. Talvez você até não tenha nenhum dinheiro no bolso, que às vezes é normal a gente não ter um dinheiro no bolso naquele momento. E aí nós vamos relembrar Pedro, no Evangelho apócrifo. Quando Pedro, então, estava com os discípulos caminhando por uma praça, e aquele homem reconheceu Pedro e disse: Pedro, Pedro! O que é, meu irmão? Pedro, dê alguma coisa para comprar um alimento para minha família. Tu conhece a minha família. Pedro colocou as mãos no bolso e não tinha nada. Pedro ficou pensando: meu Deus, Jesus já partiu. Se Jesus estivesse conosco, qual seria o gesto de Jesus? E Pedro, naquele momento, estende a mão. Levanta aquele homem, dá um abraço e diz a ele: meu irmão, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E aquele abraço é um alimento que as pessoas hoje necessitam, em especial nesses momentos difíceis que todos nós estamos vivendo na Terra. Se hoje nós temos um índice muito grande de violência, de suicídio, de jovens drogaditas, é porque a sociedade esqueceu do amor. E coube a nós, os espíritas cristãos, resgatar o Evangelho na sua prática, não apenas no centro espírita, usando um jaleco branco, não apenas subir num púlpito e falando do amor, mas nós somos convidados a exercer o amor no nosso lar, com os entes difíceis, na rua com aqueles que nos pedem, porque disse Jesus: fazer caridade com aquele que nós amamos é muito fácil, mas somos todos convidados a fazer a caridade, a exercer o amor com os nossos inimigos e com aqueles que nós não conhecemos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Jesus nos ilumine, que Jesus toque a raiz de cada um de nossos corações, para continuarmos juntos, ajudando na implantação do Evangelho do Cristo aqui na terra. Muita paz no coração de todos.